E aí, gente, tudo bem? Tudo certo? Estamos aqui, novamente, claro, para mais uma edição do nosso Pode Beijar, o podcast sobre casamentos, sobre relacionamentos, que vocês sabem, ele é gravado aqui no sul do Brasil, na Ilha da Magia, aqui em Florianópolis, no nosso passeio Sapiens, aqui nos nossos estúdios, e, se possível, reverberando, ecoando pelos 4 cantos do planeta. Cada 2 semanas, um episódio diferente, com um tema diferente, sempre muito especial. E a convidada desta vez... Opa. Eu sou suspeito para falar. Quem vai apresentar não hoje é tu, não. sou eu. Sou eu, né, Maíra? É isso aí, a Patrícia hoje faz esse... Hoje eu faço as honras, porque é uma convidada pra lá de especial e com um sobrenome que nós conhecemos bem. Hoje está conosco para falar sobre apartamentos novos, casas novas, reforma e preparo de casa nova, a querida Francine Faraco, irmã do nosso Rafael, arquiteta há mais de 20 anos, acostumadíssima a atender casais que estão montando suas casas. Francine, seja muito bem-vinda. Bem-vinda! Obrigada pelo convite, foi uma grata surpresa para mim receber esse convite, até porque minha fase noiva já passou faz tempo, mas eu venho acompanhando o trabalho de vocês, acho sensacional. Obrigada. E nunca me imaginei estar aqui, mas fez todo sentido quando eu recebi o convite, porque realmente, assim como vocês fazem, né, um dia dos noivos tão especial, a gente tem que cuidar também para que a sequência desse casamento seja agradável. Não acaba quando termina o dia, né? Tá só começando. Eles têm que chegar... A gente conta, os casais contam muitas vezes com a assessoria de um arquiteto que ajuda os casais a planejar o que vem pela frente, né? Onde eles vão morar, como vai ser, o que é possível que seja feito, o que não é possível. E aí, para nós, é um prazer te ter aqui para conversar sobre isso, que é muito importante. Sinta-se em casa, em família. Mas antes de a gente começar nosso papo, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, a gente tem os nossos agradecimentos a fazer. A gente sempre agradece aqui a técnica, iluminação e sonorização que vem nos apoiando aqui no Pode Beijar há muito tempo. E espero que eles continuem apoiando a gente. Eles que fazem um trabalho incrível de iluminação e sonorização em todo o Brasil, sempre entregando trabalho de qualidade e de excelência. Obrigado, Helena, obrigado, Gaúcho. E a gente está aqui super feliz com a presença da nossa arquiteta, que vai falar muita coisa sobre iluminação também, eu acho. Tecnologia, fotografia, tudo um pouco. Mas antes, para a gente apresentá-la, então, oficialmente, né, o seu trabalho, o seu amor por esse segmento, digamos assim. Fran, conta um pouquinho aí como é que tudo começou e como é que foste te desenvolvendo dentro da arquitetura. Dentro da arquitetura. Então, é curioso, porque eu penso em ser arquiteta desde pequenininha. Eu acho que eu tinha 10 anos de idade, mais ou menos. Meus pais resolveram fazer uma reforma no apartamento onde eles moram até hoje. Eu lembro. Ah, tu lembra, né? Eu imagino. 10 anos ela querendo me mandar na reforma. Então, os nossos pais fizeram uma reforma no apartamento, que inclusive eles estão até hoje. A gente já fiz outra reforma, agora com mais experiência, né? Porque na época eu tinha 10 anos. Com mais experiência, não, com experiência, né? Mas eu acompanhava o passo a passo da arquiteta que ia. Era até curioso, porque eu encontro ela hoje e ela sabe disso, né? Que ela foi minha inspiração. E ela usava uma boininha, daí eu lembro que as minhas brincadeiras eram imitar ela. Eu botava boininha, brincava lá com a Barbie de montar a planta baixa da casinha da Barbie. E fui, né, realmente me inspirando aí. Tanto que, quando eu cheguei na época do vestibular, eu fiquei um pouco na dúvida. Será que eu realmente quero ser arquiteta ou já me acostumei com esse, né? Sim. Todo mundo perguntava, o que tu quer ser? Arquiteta, né? Minhas brincadeiras eram essas. E aí cheguei a fazer um teste vocacionado, tudo, mas deu que era arquitetura, então não tive como sair dessa. Não teve E sou apaixonada dúvidas pelo que eu faço, sempre procuro realmente, né, me renovar, enfim. É uma profissão bem... E hoje, quando tu vai reformar a casa dos teus pais, eles dizem, graças a Deus, ela se formou, não é aquela menininha de 10 anos. Sem risco. Sem risco. E sem os pitacos do irmão também? Sim. Ah, pois é. Participo muitas vezes, mais ou menos, né? Na reforma última, ele não participou. Aliás, na dele, ele deu carta branca e eu fiz a reforma do apartamento do Rafa quase sozinho. Que bom. Que pode vir para a pauta daqui a pouco, porque já é outra proposta, né? Exato. Sim, aí a proposta para um homem, que, né, na época estava solteiro. Então... Foi um projeto mais masculino mesmo, com algumas demandas que a gente tem, porque é bem diferente fazer um projeto para um homem e para uma mulher.
né, quando são separados. Sim. Porque o homem, ele demanda, às vezes, algumas divisões internas para né, de roupas, Sim, que não são as mesmas específico. da mulher. A mulher, Exato. às vezes, precisa de um lado para longo, um lado para maquiagens, o homem já não. Então, são E noivos? diferentes. Existe uma diferença entre atender um casal em outra fase da vida e um casal de noivos preparando a casa para morar após o casamento? Existe uma diferença imensa que é a expectativa, né? A ansiedade, porque eles estão vivendo 2 momentos especiais na vida dele, né? A montagem da casa, do apartamento, que eu digo que montar um apartamento, montar uma casa é montar um lar, né? Não é uma amostra de arquitetura, né? Então precisa ter um pouco da história deles ali também, precisa ser humano, precisa ficar assim, aconchegante para eles, mas que eles tragam também elementos da história deles, né? Então tem uma grande diferença, porque eles estão vivendo também o momento do casamento com bastante ansiedade, bastante expectativa, e acaba interferindo um pouco na história do outro, né? Nas fases ali que eles estão vivendo de montar apartamento e casamento. Sim, né? sim, elas cruzam, a gente escuta isso muito de noivos, né? Eu tô montando apartamento, não tô dando conta. Porque na verdade, às vezes é tudo junto, né? É tudo junto. É. Tá Quando é preparando mesma o época. casamento e já tá discutindo. Quando é tudo junto, eu defendo até que a gente comece a conversar com a arquiteta também, porque acaba interferindo no nosso trabalho e o nosso com certeza interfere no dela, porque é um momento único para esse casal. Como eu defendo que todos os profissionais de um casamento têm que trabalhar juntos, eu começo a pensar que talvez a gente devesse dividir um pouquinho com o arquiteto também, porque é um momento em que para eles a importância é a mesma, né? Claro, de fazer o casamento e a casa onde eles vão morar, e é um momento tumultuado para a maioria dos casais. Então, se a gente pudesse ter essa ligação, e até nos ajudaríamos em alguns momentos. Posso estar delirando, mas eu acho que faz sentido. E eu já tive casos, assim, ó, da noiva se dedicar mais ao casamento nesse período, porque ela já tinha um apartamento e eles iriam morar nesse apartamento dela. Sim. Então, enquanto ela estava dispensando as energias dela para o casamento, ele estava mais conectado comigo para dizer o que ele gostaria As necessidades dele. de colocar dentro desse apartamento para que ele se sentisse Quase que uma divisão de dele tarefas, também, né? assim. Foi quase isso, né? Embora, claro, né, eles tinham essa conexão entre eles de dividir as coisas, mas eu vi ela muito mais com a energia lá e ele com a energia comigo, cuidando das Mas coisas do a gente apartamento. percebe, brincadeiras à parte, quando os noivos estão bem assessorados nesse departamento. A maioria dos noivos, não sei se a maioria, mas boa parte dos noivos, enquanto prepara o casamento, está preparando a casa, né? Isso acaba sendo... Caminhando junto, né? Caminhando juntos. E quando os noivos estão bem assessorados, fica tudo mais calmo, a gente percebe. Né? Tem coisas para resolver do apartamento, não consigo resolver isso do casamento agora, mas eles estão direcionados, estão assessorados, aquilo volta com calma, resolveu, volta ou resolve em paralelo. Quando eles estão por conta, ou quando não tem uma assessoria profissional adequada, gente, aquilo vira um problema, né? E vira um problema para nós, porque a gente tem que conviver com aquele momento reflete, deles. né? Acaba reflete. refletindo. Sabe, Paty, assim, e às vezes não é só o profissional de arquitetura que tem que estar nesse contexto todo. Assim como vocês têm também para tudo dar certo num casamento, né? Uma união de vários fornecedores, a gente também tem que estar alinhado com esses fornecedores, né? Então isso é uma coisa bem importante para quando esses noivos realmente forem entrar nesse meio de montar o apartamento e junto o casamento e tanta expectativa, né? Que não pode se frustrar, porque um pode interferir no outro, eles têm que estar bem conscientes de contratar profissionais realmente capacitados, assim, né? Profissionais que realmente eles tenham essa confiança, que tenham segurança, né? Porque às vezes recebem muita indicação de fora e aí acabam testando uma empresa que nunca trabalharam e às vezes as surpresas negativas acontecem, né, nesse período. A gente passa por isso também no meio do evento, né? A gente passa por isso também. Profissionais que às vezes a gente não conhece, às vezes se revelam boas surpresas, às vezes não. Sim. E cabe a nós também intermediar isso e tentar conectar tudo para que seja bom. Né? Mas além da parte profissional técnica, a gente tem o emocional, né? E aí é um trabalho que o arquiteto, imagino eu, tenha que ter de muito carinho, né, Fran? Até costumo dizer quando a gente
conversa com o cliente pela primeira vez, às vezes eles querem a proposta, que a gente passe uma proposta de honorários e tal por e-mail ou só online, e eu sempre insisto, vamos conversar pessoalmente, ou vamos pelo menos fazer uma chamada de vídeo para poder, porque assim, a gente acaba entrando numa intimidade deles durante meses, né? Então eles têm que ter empatia com o profissional, eles têm que se sentir à vontade, né? Porque a gente realmente passa a fazer parte de tudo, inclusive de saber as histórias de ambos separadamente, né? Às vezes acontece de um desabafar alguma coisa do outro. Eu digo que a gente é um pouco psicólogo, na arquitetura é um pouquinho de tudo, tem um pouco psicólogo. É um paralelo, né? Também. Estamos falando da mesma coisa. Estamos falando da mesma coisa. E nada como cuidado, atenção, carinho e o envolvimento, né? Não dá para fazer um casamento sem envolvimento, penso eu, e não dá para fazer o trabalho que vocês, arquitetos, fazem no preparo de uma casa para uma família nova, também sem envolvimento. Porque a gente também está lidando com sonhos, né? Eles também têm lá a expectativa, eles também têm o desejo de, né, imaginaram algo, a gente não pode frustrar isso, né? Então é uma responsabilidade bem grande mesmo. Tu entregar uma proposta por PDF, por exemplo, né? Por WhatsApp ou por e-mail e tal, sem saber exatamente qual é a expectativa desse cliente, é uma coisa, para mim, é uma coisa fora de qualquer contexto. Porque eles vão analisar preços apenas, mas olha o envolvimento que tem, né? Eles precisam se sentir. Às vezes aquele barato sai caro, né? Vão pelo preço, mas depois não teve conexão com o profissional, né? Não tô nem falando com relação a ter a experiência em si, mas a conexão mesmo com aquele profissional, da personalidade, né? De se sentir acolhido por aquela pessoa, enfim, né? Agora, independente do profissional, enfim, pensando na entrega, digamos assim, independentemente dos casais também, tem alguns protocolos que precisam ser seguidos, né? Como é que isso tudo funciona? Desde a procura pela profissional e até a entrega realmente do trabalho. Então, geralmente os noivos vêm, às vezes é só a noiva, às vezes vêm os dois, né? Quando estão aí nesse processo do casamento, eles procuram para fazer o projeto, né? E, aliás, tem vários segmentos nessa área também, né? Ele pode ser um apartamento que foi recém-comprado, pode ser um apartamento alugado. Enfim, tem vários nichos aí que a gente pode atender. Um apartamento que era de um dos dois e passa a ser dos dois. Exatamente, a gente só tem que adaptar, né? Às vezes é um projeto completo do início ao fim, às vezes vem na planta. Então, a gente tem que pegar o projeto do início ao fim, aí já faz a conexão lá com a construtora, já vê qual é a parede que não precisa ser construída, né, que aí, porque tá na planta ainda, então o céu é o limite, né, a gente pode unir ambientes, a gente pode trocar revestimento, a gente pode pensar em outro gesso, outra iluminação, então ela vem do zero. Tem alguns clientes que chegam pra gente já com o apartamento que foi comprado, mas tem que reformar. Então, também é um projeto quase do zero. Que aí tem plantas de obra, tem planta de gesso, iluminação, móveis, decoração, até o fim. Já tem outros que locaram o apartamento. Então já limita um pouco mais, porque às vezes eles não querem investir muito no mobiliário novo, né, planejado, porque vai ficar, né, e aí eles não sabem quanto tempo eles vão ficar ali. Então a gente até brinca que são tipo clientes nômades, assim, eles estão indo, um dia estão morando aqui, outro dia vão morar em outro lugar, então a gente aposta às vezes em peças mais soltas, às vezes até de design, uma peça mais elaborada, que eles possam levar depois e tal. Então a gente tem que analisar realmente qual é o perfil desse cliente para depois seguir um plano de atender ele, né? Então aí a gente começa o atendimento. Se for um projeto completo, aí a gente tem etapas. A primeira etapa é a apresentação do layout. Então a gente vê onde é esse imóvel, faz toda a medição fina, vê a necessidade deles, né? Isso é muito, muito, muito importante. Então tem que ouvir os dois, porque existe o desejo dela, existe o desejo dele e existe dos dois juntos. Né? Então isso é muito legal, porque às vezes tem perfil de casal que vem assim, nós gostamos muito de cozinhar juntos, gostamos de receber os amigos. Então o foco maior é na área social. Então, a gente elabora mais a área social, faz a integração da cozinha com a sala, cria ambiente de conexão. Já tem perfil de noivos, assim, que eles gostam mais de assistir um filme, uma coisa mais íntima, não gostam de receber muitas pessoas, gostam de ficar mais os dois. Aí a gente já pensa na iluminação diferente, o foco já é mais a parte de home, soundbar, já é diferente, né? A parte do monitor, telão, quarto. Então já tem outra proposta. Então a gente tem que saber o perfil de cada cliente, conhecer, saber como que eles são mesmo, a personalidade. E aí depois aí apresenta o layout. Nessa apresentação do layout já está lá à disposição de todos os ambientes, né? Dos móveis dentro daquele... Projeto pronto. O projeto já está em planta baixa. Então ele vai aprovar.
Ele pode ter, geralmente lá no escritório a gente costuma fazer mais de uma versão nessa etapa. Sim. Apresentamos uma versão de layout, a segunda, e ele vai escolhendo, às vezes ele mistura. Eu gostei muito da sala da primeira opção, mas eu gostei do quarto da segunda. Sim. E aí a gente vai criando. A gente não vai para a próxima etapa enquanto não aprovar essa, porque ali eu já digo que assim, 50% do projeto está naquela planta baixa ali. Porque enquanto a gente estava criando a planta baixa, já estava imaginando o espacial, embora o cliente ainda não tenha essa percepção, mas a gente já está imaginando. Eu já sei que ali naquela parede eu vou subir um revestimento, eu já sei o que eu tô pensando no gesso. Então, na próxima etapa já é o 3D completo. Aí já é como se fosse uma foto, daí já aparece tudo. Cores, mobiliário. Sim, com todas as escolhas feitas, tudo. O projeto vem para ser visualizado. Até a decoração, até a riqueza da decoração a gente já coloca. Não que precise ser exatamente aquela, né? Porque aí a gente tem uma terceira etapa, que são as visitas às lojas. Aí começamos a visita à loja de revestimento, loja de luminárias, loja de decoração. Então ali a gente vai personalizando mais. Normalmente é nessa etapa que os noivos começam a ficar malucos. Não, a data do casamento começa a chegar. E eles começam a ter que fazer escolhas. Eles não aguentam mais fazer escolhas. E aí eles começam a ficar... Não são só escolhas, são decisões. Né? Enquanto tu escolhe, não, esse aqui não. Mas tu tem que decidir. Decidir, bater o martelo. Nesse tanto na momento, parte do apartamento ou da casa, quanto do casamento. Nesse momento a gente começa, como cerimonialista, a ouvir mais sobre esse assunto. Paty, isso que eu ia te perguntar até agora. Você... elas não aparecem lá com a amostra de piso para te ajudar a escolher. Sim. Ai, pelo amor de Deus, tô te devendo uma resposta, mas a minha arquiteta tá me deixando louca. Ou eu tenho que decidir o piso, mas o meu noivo não me responde. Patrícia, pelo amor de Deus, fala pra ele que enquanto ele não decidir o piso, eu não vou decidir sobre o doce. Tem, claro que tem. Vai na agenda do dia, sai da prova do vestido, daí vai pra loja de decoração e depois os docinhos, né? Então isso, exato. Buga, deve bugar, né? Eu acho que sim. A minha experiência me diz que em alguns momentos a gente acaba tendo que acompanhar esse bug. Adorei a barra do vestido, que é meio dourado, tem um saborzinho gostoso, doce. Mais ou menos isso. Quero botar isso na minha parede. Agora o seguinte, né, na questão dos noivos em si, uma atenção ainda mais especial, que eu tenho certeza que te conheço, enfim, mas que os profissionais têm, que é a questão de prazo, né? Porque não dá pra brincar com, preciso mais de um fôlego, por quê? Porque casou, lua de mel, né? Se tiver, voltar, quer ir pra casa nova. Dizem que prazo e orçamento tu tem que multiplicar por 2 ou 3. Isso é uma coisa doida, isso, né? Mas acontece. E vou te dizer que, assim, esse é o nosso maior... problema. Dentro da arquitetura. Eu acho que de todos os profissionais, se botar todos os arquitetos aqui, eu acho que eles vão falar a mesma coisa. Porque muitas vezes não depende só de nós. Exato. Né? Então, às vezes, o projeto tá redondinho, tá detalhado, tá com todas as informações. O prazo é o suficiente, mas temos os fabricantes que Isso. precisam cumprir o deles. Né? A obra precisa cumprir o prazo que ela deu, o marceneiro precisa cumprir... Né? Então, a gente acaba ficando refém disso. Considerando... Embora sempre em cima, cobrando tudo, mas... Considerando que a entrega é uma entrega só, não precisa voltar porque a medida foi errada, que o cara mediu errado, não entra o tampo de sei lá... Que aí entra os imprevistos, né? Porque tem imprevistos que são da parte de execução mesmo, mas pode existir de projeto também. Pode vir o erro lá do profissional que está projetando. Não importa de onde veio o erro, tem eu que ser falo corrigido, isso porque, assim, eu tô, né, mais de 20 anos, eu já passei por muitos erros, né? Sim, claro. Já passei. Então, hoje, eu consigo, pela experiência, já antecipar certo imprevisto. Eu já olho e digo, já sei, ali não adianta botar o ar-condicionado, porque vai ter um impedimento ali de uma tubulação. Eu já sei. Mas tem profissionais que às vezes não. E aí surgem os imprevistos. E eu sempre digo assim, vai surgir sempre. Mas o mau profissional é aquele que não vai solucionar. Que vai dar as costas e... não tem o que fazer, ou não vai atender, ou não vai... Então, assim, o imprevisto ele vai surgir, mas a gente vai resolver. É uma obra, Só as que coisas estão em construção, né? Só que isso pode interferir também em prazo. Por isso que a responsabilidade é grande de escolhas de profissionais e escolhas de... E aí, nesse caso, o prazo, nesse exemplo que nós estamos, né, aproveitando aqui, o prazo é super importante, né? Porque você tem todo um cronograma de vai pra lua de mel. Quando voltar, geralmente eles querem voltar pra casa nova. Nem fala que eu lembrei até de uma voltar pra um hotel. Conta? Adoramos essa história. Eu tive um casal que foi um desespero. Faz muitos anos isso já. Então, eu não tinha até a experiência que eu tenho
hoje, eu fiquei muito mais nervosa do que talvez eu ficaria hoje. Mas o casal, ele tava montando o casamento e o apartamento e tudo, mas assim, ele procurou com bastante antecedência, o projeto estava pronto, já estava na marcenaria e a marcenaria precisava entrar. Só que essa marcenaria, porque quando a gente fecha um projeto, a gente indica os profissionais, Claro. mas nem sempre os clientes Aceitam. fecham esses profissionais, eles têm liberdade para fechar com quem quiserem. Às vezes vem lá o primo indicando a marcenaria, o A tio, gente o passa vô, por né? isso também, E aí, nesse caso, o pai dela, da noiva, ele tinha um amigão que tinha uma marcenaria. Então ele queria muito que fechasse com essa marcenaria. Tá. Eu falei, ok, vou acompanhar igual. E aí a gente conseguiu, né, foi seguindo o trabalho e tal, e aí chegou uma hora que era pra marcenaria entrar, e nada dela entrar, e foi passando uma semana, e foi passando 2 semanas, e o casamento chegando, essa noiva foi ficando muito nervosa, que eu fiquei assim, bem assustada até com a... Chamei a mãe dela, com a reação que ela tava tendo, chamei a mãe dela e falei, olha, vamos acalmar, porque, né, o casamento tá chegando, poxa, é um momento tão lindo, pois é, mas e a marcenaria? Eu falei, eu tô com as mãos atadas, eu não conheço, eu não tenho como, eu tava acompanhando, mas eu não tinha acesso, né, pra fazer com que eles agilizassem. Daí a gente conversou com o pai da noiva, pra que ele falasse com o amigo, e aí ele marcou uma data, só que a data que ele marcou pra começar era 1 semana antes do casamento, pra começar a montar. Eles iam pra lua de mel, ganhavam não iam ver nada. Ali, né? E não Mas iam já ver. ganhavam os dias. Imagina. Mas não iam ver montado, não iam ver nada. Então ela chorava, ela ia na obra e chorava. Daí eu comecei a me comover. Daí eu falei assim: olha, noiva, faz o seguinte, fica calma, confia em mim, confio. Então faz o seguinte, vai casar. Uns 3 dias antes eu já dispensei ela da obra. Eu falei: ó, não aparece mais aqui, nenhum de vocês dois. Quem sabe que vai lá, casa. Casa e volta depois, né? isso. A lua de mel dela ia durar uns 20 dias. Então eu meio que fiz um cronograma ali e falei assim, ó, deixa a chave do apartamento comigo, que eu vou ficar dentro do teu apartamento. Eu meio que montei uma unidade do meu escritório dentro do apartamento dela. Levei notebook, levei as meninas que trabalhavam comigo. Eu dava uma saída para visitar outro cliente e voltava para lá. Às vezes eu ia embora 8 da noite, porque para ficar no pé dos meninos que estavam montando ali. A gente conseguiu, porque depois da marcenaria tem outros fornecedores. Claro. A gente tem aplicação de papel de parede, a gente tem decoração, tem cortina. Pedra, não? A pedra, a marmoraria, que já estava alinhada também, e ela tinha que isso medir depende depois da montagem. da marcenaria montada. Então, assim, na verdade, eles montavam um banheiro, já vinha a marmoraria e media. Eles montavam. E eu ali dentro já alinhando tudo, e ela lá na lua de mel. Montamos tudo. Fui numa parceira de decoração, peguei todas as peças consignadas, liguei pra mãe da noiva e falei assim, ó, o que ela ganhou de casamento? Ela já abriu? Já? Traz tudo pra cá. Que legal. Porque eu queria ver o que ela tinha de peça de decoração. Sim. Porque é aquilo que eu digo, o apartamento não pode ser uma amostra de decoração, ele tem que ter a identidade daquela pessoa, ele tem que ter história. Então ela foi trazendo, ela me ajudou bastante, porque ela foi trazendo os presentes de casamento, algumas coisas pessoal deles, de viagem, que eles tinham feito, né, as coisas que às vezes compram, assim, né, em viagem, e a gente foi humanizando aquele apartamento. Cortina, papel de parede, coloquei tudo, ela já tinha escolhido, né, mas tinha que colocar depois. E aí, quando eles chegaram, tava assim, tudo, chave na mão. Ela nem acreditou, assim, a gente chegou a fazer quase que uma celebração ali, o pai levou espumante. Eu levaria também. Pra ver a reação deles. A reação deles foi emocionante. E eu acho que pra celebrar, nós vamos de cafezinho. A gente comemora aqui. Olha, nem conhecemos essa noiva, esse noivo, sabemos que já faz muito tempo, com certeza eles vivem felizes nesse apartamento, mas assim, obrigado, Fran. Celebrar é a nossa área, né? Então a gente faz questão de celebrar essa história que teve final feliz com um cafezinho do nosso querido Grão Café. Olha só. E um brinde. Um brinde. Aos noivos e aos arquitetos que dão conta do que precisa ser feito. E ao Grão Café. E ao Grão Café, claro. O nosso Gui lá, toda a turma, são parceiros nossos delícia. Que e delícia. fazem um trabalho de excelência. Nada como um bom café com uma boa história, né? Gente, eu se pudesse passava minha vida no café, do Grão Café e na história. E nos casamentos também, né? Também. Você costuma dizer, sempre reforçar que hoje em dia não se faz mais casamentos sem não uma se faz cafeteria, uma boa cafeteria. Uma boa cafeteria, um Grão Café num casamento faz toda a diferença. Vale muito a pena. Muda a festa.
Muda a festa. Primeiro que é um truque, né? A gente consegue conservar todo mundo sóbrio por mais tempo. Isso é uma bênção. Significa que a pista vai melhor até aonde a gente puder. E segundo que, gente, um cafezinho, um bom café revigora qualquer um. Um docinho, um cafezinho. Aí o docinho já é contigo, né, Felipe? Aliás, café tem que estar em todas as situações. Eu fico no grão café. Inclusive nas casas, nos apartamentos, tem gente que fala, adoramos café e queremos um espaço especial para isso. Tem, né? Às vezes tem cliente que dá importância maior pro café, que tem às vezes até 3, 4 cafeteiras, assim, de tipos de cafeteira, tipos diferentes. Especialista e tal. Mais do que uma cervejeira, uma adega. E Fran, tem gente que monta cafeteiras grandes, assim, profissionais nas suas casas? Como Sim, eu tenho um cliente que ele tem acho que umas 3 ou 4 cafeteiras, aquelas de moer café, e quando ele viaja ele traz cafés diferentes, e a gente fez um cantinho bem especial pra ele, tem até uma cristaleira pra botar as xícaras, porque aí ele também coleciona as xícaras dos lugares que ele vai. Que legal. O foco é todo máximo, pro café, né? Muito legal. É o máximo. Não, um bom café é impagável, né? Além de ter todas as benesses do café, para quem faz festa, uma benesse dobrada, porque a gente se mantém, né, ativo e acordado mais tempo, às vezes a gente precisa. Um café é uma delícia, né? É muito bom. Eu adoro fazer um cantinho, assim, tipo uma bandeja, alguma coisa. Às vezes não tem um lugar especial pro café, mas tem ali na cozinha, num cantinho, onde tem uma fruteira, tem um a cantinho bandeja do café, do café. Uma bandejinha com as xícaras, com uma cafeteirinha e tal. O tempo para organizar, claro que é muito relativo, vai depender muito, imagino, do tamanho, das necessidades e por aí vai, mas em média, mais ou menos, dá pra gente calcular, assim, o tempo para montar um apartamento que seja novo, ou para reformar um apartamento ou uma casa? Quando a gente fala de reforma, eu já coloco em uns 4 meses. Antes, né? Sim. E aí, vamos dizer, a entrega um mês antes do casamento, para não se apavorar. 4 meses não a ficar muito partir perto. do projeto pronto para executar? Para execução. Para execução. Geralmente o projeto, quando é bem completo assim, eu não costumo dar um prazo final de projeto, porque eu dependo muito da aprovação deles. Claro. De cada etapa. Então, tipo assim, a minha primeira etapa é uns 15 dias úteis. Mas se ele aprovar em 2 dias, a gente já tá na próxima. Segue em frente. Mas se ele demorar um mês, porque às vezes tem cliente que fica, né? Mostra pro pai, mostra pra mãe, mostra pra cerimonial. Não. Não, para cerimonial vem os momentos aflitos. Melhor não. Não, até porque eu não vou dar opinião, não tem nada com isso. A opinião que interessa é a deles e a da arquiteta, né? Eu não dou opinião nem no meu trabalho, nas decisões dos noivos em relação ao casamento. Então, vou dar no projeto deles, não, né? Lembra de algum pedido assim mais desafiador para ti como profissional? Alguma exigência assim que tenha te chamado a atenção de alguma forma? E agora, como é que eu vou... Essa história que acabaste de contar é uma história interessante. Mas algo que tem assim, e agora? Não, vamos fazer, tal, abraça e vai porque tem que dar certo. Olha, tive uma história que eu até ia deixar pro final. Pra contar no final. Não acredite se puder. Eu acredito se puder. Então vamos antecipar o nosso quadro aqui. Esse episódio vai ter antecipação do Acredite se puder. Se puder, a gente ainda tem uns 10 minutos aproximadamente. Geralmente a gente faz pros 5 minutos finais, mas depois a gente gata uma outra história não falta, né? A história não falta. Então conta pra gente. Acredite se puder. Acredite se puder. Eu tinha uma cliente, que já era uma cliente que já tinha feito uns 3 projetos para ela, e a mãe dela estava fazendo 80 anos e morava sozinha num apartamento de 1 quarto ali na Trompovski. E aí ela falou: Fran, eu queria muito presentear a minha mãe com uma reforma do apartamento, mas surpresa. Eu falei: mas como que a gente vai fazer surpresa? Então ela tá indo viajar, vai fazer um cruzeiro e vai emendar mais não sei onde e tal, e vai ficar quase um mês fora. Tu tens 30 dias para entregar. Eu falei, ok, eu aceito o desafio. Mas a gente... É bom costurar algumas coisas antes dela sair. Porque assim, eu não vou fazer às cegas um projeto, né? Sim. Pra uma senhora que eu preciso conhecer. Preciso saber o jeito dela. Mas ela vai desconfiar. Eu falei, então vamos combinar assim. A gente vai na casa dela, tu me apresenta como tua amiga. E a gente não fala nada. E deixa comigo. E tu dá uma olhada. E eu dou uma olhada no apartamento. Boa. Eu não precisei nem pedir. A senhorinha era uma fofa. Já sai falando. Ela já se levantou. Deixa eu te mostrar o meu apartamentinho. E já foi levando. E eu fui perguntando, sem ela perceber. Sim. Mas o que a senhora gosta aqui nesse cantinho? Que legal. Essa parede você não gosta? A senhora não gosta? Eu queria botar um papel floral aqui. E ela foi entregando. Ela foi entregando. Aí numa das saídas dela, acho que ela saiu com as amigas pra tomar um chá, aí eu fui lá, medi tudo, isso mais ou menos 1 mês e meio antes.
dessa viagem. Medi tudo, daí nós botamos tudo, né? A equipe começou a trabalhar ali em cima das medidas, colocamos no projeto, apresentamos para a filha o que ela achava, porque não ia ter muita troca de mobiliário. Quase um planejado. Luciano Huck, né? Ele não tem um quadro assim que... Tem. a pessoa saber e reforma O lar do oscilário. Não, tem programas assim específicos. Assim. Só que não tinha como a gente fazer o mobiliário assim tão rápido, né? Então, pelo menos, a gente ia fazer umas trocas, trocar a porta de armário, mas deixava a parte estrutural intacta. E piso a gente também ia trocar, ia botar um piso vinílico. Ia botar em cima do que já tinha, que era mais prático, claro. né? O piso vinílico, ele é mais rápido. Ele é bem... É só colocar. É uma dica bem interessante, Quebra, assim, pra colocar por cima do piso já existente. E lá, eu digo que ele tinha, tipo, um mosaico, assim, né? Então, pra deixar mais homogêneo, cada ambiente era um piso diferente. Então, vamos deixar mais homogêneo, vamos botar um piso só e tal. E aí, fizemos todo o projeto. A cliente já foi comigo nas lojas, já escolheu o piso vinílico, já tinha comprado. Filha, né? A filha já tinha comprado o piso, já tinha tudo alinhado. Aí ela me manda uma mensagem. A viagem vai ser amanhã, tal hora. Já prepara o pessoal, porque ela já tava ansiosa pra que entrasse no mesmo dia. Ela viajou, tipo, de manhã, ela mandou uma mensagem. Já embarcou. Aí nós saímos tudo correndo no apartamento dela. E aí, era uma viagem longa ou era uma viagem... Não, mês. Não era avião? Era um avião que ia pegar um cruzeiro lá. Você foi de avião, então entrou no avião, agora não tem mais volta, não vai voltar agora, já foi. Já foram entrar. E aí a gente entrou com todo mundo, né? Eletricista, colocador de papel de parede, o marceneiro já tirou as portas, levou pra marcenaria e todo mundo tinha que voltar a tempo. E aí ela passou lá, a gente fez tudo, conseguiu fazer, mudou decoração, mudou tudo. E tudo, né, gosto eu fui tentando pescar ali, né, o que ela gostava e tal. E aí quando ela chegou, o que me surpreendeu foi que a filha me convidou pra ir. Ai, que ela lindo. assim, quero... Até eu minha já amiga, queria minha estar lá amiga, pra ver a reação amiga, dela. Só que eu não pude na época, eu não lembro se estava viajando. Daí ela mandou vídeo dela entrando. Ela chorava, coisa mais linda. Depois ela gravou um vídeo dela me agradecendo. E aí quis que eu fosse lá pra conversar melhor com ela. E aí fui várias vezes tomar cafezinho com Aí ela depois. entendeu de onde saiu aquela amiga. Amiga. A amiga virou E amiga. a filha deixou. Ai, foi muito legal. E eu acredito, se puder, que nós fizemos, tipo, em 20 dias uma reforma geral. É até uma pena, porque naquela época não tinha muitas essas redes sociais que tem hoje. Porque a gente não tinha o hábito de fotografar antes e depois. Ia ser muito legal. Muito legal. A história é muito legal. Deu muito certo. emocionante. Deu E certo. todo mundo feliz, Foi né? uma Com que o deu resultado. certo. Ainda que a bem, gente né? fala. Já pensou se ela entra lá e não gosta? Quem é que fez isso na minha casa? Cadê o meu apartamento? Tem tendência Não, também? tem muitas histórias felizes. Tem Claro tristes que também, sim. Tem Não, tristes. não Eu já acredito perdi que- cliente durante o processo, né? Inclusive um amigo nosso. É verdade. Mas que É, não tem a ver com o resultado do Mas trabalho, É verdade. né? não tem a ver com o resultado do trabalho. Mas enfim, né? Você tem outro episódio aqui, que quando eu estava pronto para celebrar um casamento, já por 2 vezes, aí olha o celular e tal, e... Então, um desses, né? era esse. É uma amiga, Francine, Eu tava fazendo arquiteta. apartamento. E eles estavam no processo ali de casamento também, né? Porque eles estavam morando juntos, Sim. daí tava... Inclusive, um dos cômodos já era a preparação para vir o neném, a gente já tinha feito uma previsão para o teu futuro neném. trabalho, Aí foi uma perda. ele é um trabalho de acompanhamento da vida das pessoas, né? E essa viúva, né, continua minha cliente até hoje. Ela se mudou depois do apartamento. E eu fiz o apartamento dela, já tô fazendo o terceiro agora. Olha, Ô, Francine, 3 apartamentos pra ela. E tô fazendo os pais dela agora. algum... É bom porque na nossa profissão é interessante, porque tu também deve sentir isso, né? Você sim. vai pegando o filho, depois pega o... Isso. É aquela... Vai pegando uma Vai noiva, emendando, depois né? pega o filho da noiva, depois... Isso aí, Fran, é uma coisa que eu considero importantíssima para quem faz o que a gente faz e o que tu faz, que é a confiança. É a confiança. A hora confiança que o da cliente segurança. confia no trabalho de um fornecedor que tem que lidar com as coisas pessoais dele, aí é para sempre. É. Eu tô achando que é a pergunta que eu iria uma fazer per- agora. não, uma Quero pergunta- ver, vamos ver. É uma perguntinha que tá aqui na minha cabeça. Algum projeto assim que tu fez, que tu executou, tu falou assim, meu, que pedido mais estranho. Inusitado. Assim, inusitado. Não era. Eu tenho uma outra. Do tipo,
Pô, o apartamento era de, sei lá, um apartamento bom, grande, de 4 quartos e derrubou 3 quartos pra abrir o apartamento inteiro. Sobrou pra virar um quartinho. sabe, algo assim desse tipo teve? Já, né? e mais de uma vez eu já tive esse tipo de intervenção, sim. Que inclusive até alerta, ó, vai desvalorizar, né? Porque vai perder o ambiente, então na hora da venda, o que imaginou, já né? não é mais um apartamento de 4 quartos. Às vezes eu sugiro até fazer o que eles querem agora, mas com a previsão de no futuro depois poder reverter. Né? A gente tentar fazer com que possa reverter. Uhum. Então, agora, isso é um assim, planejamento falando que da se questão faz. do inusitado, eu lembrei de uma, que daí não tem a ver com a estrutura, mas uma cliente uma vez que me pediu um apartamento, ela queria, o apartamento dela era enorme, vista para beira-mar, e ela queria todo preto e branco. Todo. Cozinha, sala, quarto, banheiro, tudo preto e branco. Eu falei, Jesus, isso aqui vai ficar muito frio. Como é que eu vou fazer ela entender? Sim. Esse apartamento virou capa de revista. Porque aí o que aconteceu? Eu falei, vou trabalhar variação, porque preto e branco, mas aí tem a variação do preto off-white. Sim. O branco quase branco, Cinza, grafite. branco. O preto fosco, o preto brilho, o preto... Sim, entre o branco e o preto tem inúmeros. Achasse vários pretos e vários brancos. Exato. Tá. E aí não ficou cansativo. E aí trouxe um pouco do amadeirado, que daí era não é cor nenhuma, né? Madeira. Neutro. A madeira dá uma aquecida, um pouco de dourado nas decorações, que ela gostou. E aí ninguém percebe que é preto e branco. Pra ela, é preto e branco. Sim. Ela entrou e falou, Foi o meu que ela apartamento pediu. preto e branco. Mas qualquer visitante, qualquer pessoa que entra no apartamento não olha, tudo preto e branco. Não percebe. Porque ele tem um off-white, o gelinho, As nuances. ele tem as nuances e não ficou pesado, não ficou... E foi um apartamento, assim, que o pessoal gostou muito, ele, né, depois foi... Pra isso, conceitual, assim, publicado. tipo um Ficou conceitual. bem Aí legal. eu volto Faz ao que eu tempo já sempre isso. digo, né? Quando a gente quer alguma coisa, a gente consulta quem estudou pra isso, né? É claro. Porque se eu pego um apartamento preto e branco, ele ia ficar preto e branco chatíssimo, ninguém ia suportar morar lá dentro, e ia ser um preto em cima, um branco embaixo, um branco em cima. Tem muitas coisas, truques, assim, que a gente vai com o Claro. tempo vendo. Condomínio, quando a gente atende, às vezes, condomínio. Aí tem sempre alguém que quer um sofá vermelho. Como é que a gente vai colocar muita cor dentro de um condomínio que tem que atender um monte de gente? A gente vai mais no neutro, né? Agradar Então, o mais vários possível. truques que a gente faz pra tentar agradar o maior número de pessoas, né? A minha pergunta... Ah, Jesus. Lá É vem, lá vem. A minha pergunta é o seguinte, quase que uma 2 em 1 aqui, inclusive. Quando a gente mexe com casais e com sonhos, e ainda mais estão, enfim, com relacionamentos, às vezes no meio do caminho tem alguns imprevistos, digamos assim. Então, uma delas é se algum projeto foi interrompido porque o relacionamento também foi interrompido na hora do projeto, da execução e por aí vai. Ou tu, como arquiteta, também deve presenciar muita coisa, como às vezes nós presenciamos, né? Porque faz parte, às vezes são fases ali da relação, daqui a pouco cria-se uma instabilidade ali, daqui a pouco volta tudo e o sonho volta de novo e vamos que vamos, e daqui a pouco... Enfim... Tem histórias assim também? Então, 20 anos, né, mais ou menos que eu tô. E assim, curiosamente, interromper um projeto por causa de uma separação eu nunca tive, mas eu já conheço milhões de histórias de outros colegas e é bem comum, tá? Porque quando entra na parte de obra, é muito embate. Os casais, eles realmente, se não estão alinhados, não estão afinados entre eles, isso aí... Uma hora que deveriam estar desfrutando, na verdade. Mas tem bastante mesmo na vontade. divergência, mas aí Às vezes eu passei já por várias situações de me chamar no privado e pedir, eu quero tal coisa, tenta convencer ela. E ela me chamar também pelo mesmo motivo. E eu fico, meu Deus, e agora? Faz aí o que fica com isso, intermediando, né? Fica tentando intermediar ali. Então, assim, de separação exatamente, comigo nunca aconteceu, mas eu sei que é bem comum. Agora, já aconteceu quase separações, assim, né? De discutir um na frente do outro. Já aconteceu de eu atender um casal, aí fiz o projeto, depois veio ela, eu queria fazer mas não falou nada. Aí quando ela trouxe o marido, não era mais o mesmo, era outro. Então assim, já tinha casado de novo, e ele, depois de uns 2 meses, procurou também. Eles estavam recém-separados, ela estava numa nova relação, ele também, e os dois me chamaram. Ou seja... É Viraram como se eu, dois casais dois diferentes. casais é como se eu separados. fotografasse o casamento de um casal, aí eles se separam, eu fotografo o casamento de um, depois eu fotografo o casamento de outro. Seria isso? Eu nunca fiz isso. Não? Comigo já aconteceu. Não me lembro. E teve um que até não é muito distante, assim, que foi bem curioso, porque quando a gente tá atendendo um cliente, a gente monta um grupo no WhatsApp. Tá, né? boa. Daí vai Hoje é toda bem a comum, equipe. né? Imagina pra tudo. Toda a equipe tá ali no grupo. Claro. Eu, as arquitetas, né? E o casal.
E aí, no meio ali do processo, vamos apresentar o layout, apresentamos o layout, os dois ali, bem felizes e tal. De repente, aprovaram o layout, a gente tava fazendo 3D já, ela saiu do grupo. Fulana saiu do grupo. Assim? Sem dar tchau, sem nada? dar tchau, simplesmente, fulana saiu do grupo. Será que derrubou, né? Às vezes o WhatsApp, sei lá, né? Trocou de celular. A gente Ele me chamou no assim, privado. né? Ele me chamou no privado. Falei, o seguinte, eu quero marcar uma reunião contigo. Ele nem explicou o que era. Eu quero marcar uma reunião contigo porque eu vou mudar detalhes do projeto, porque agora o projeto vai ser mais masculino, só eu que vou morar ali e vou receber as crianças. Daí eu falei, separaram, né? Ai, que pena, tal. Mas não falei nada. Falei, não, vamos marcar. Só que assim, eu vou viajar, vou ficar 20 dias fora, então a gente vai marcar daqui a 20 dias. Aí marquei e tal. 20 dias chega ele no escritório com ela. Eu ia dizer agora, lembrando que no currículo não tem uma separação, então tem um final feliz aí. Exatamente. Não teve. Aí ele vem com ela. Aí veio com ela. Daí o líder, que bom. Daí ele disse, seguinte, ela vai tomar conta, porque sempre era ela que tomava mais a frente das coisas, ela que decidia mais. E a gente tinha uma afinidade uma afinidade bem legal, assim, eu e essa cliente, né? Mas ela também não me procurou, então eu também não quis invadir a privacidade dela. Ela me procurou pra falar o que aconteceu, então ok. E aí ela chegou e ele falou, ela que vai tocar, tal. Tá. Daí eu pensei comigo, que bom, né, se entenderam, tal. Aí no final da reunião, só bota ela no grupo de novo, tá bom, botei. Passou mais um mês, sei lá. Saiu do grupo. Saiu de novo. Fulana saiu do grupo. Falei, meu Deus. Instável. Será que E o projeto indo, né? Claro. E o projeto indo. Daí nessa segunda já tava tudo aprovado. 3D, tudo. Já tava nas marcenarias produzindo. E aí ela saiu. Eu falei, Jesus, e agora? Aí ninguém me chamou. E aí o pessoal da equipe tudo me chamando. A fulana saiu, tu viu, e agora? O que nos vai? Vamos esperar. Alguém vai se manifestar. Daqui a pouco ele me chamou no privado. Pode botar a fulana de volta no grupo? Meu Deus! Estão juntos hoje? Estão juntos. É isso aí. E eu isso que a gente gosta. Torço muito por eles, assim, porque tem 2 filhos, né? Quando tem filho envolvido. Estão proibidos de sair do grupo. Mas não querem mais, por favor, não saia mais do grupo. Eu não sei quem são, não quero saber, não sei qual é a história, mas uma coisa é certa, esse processo de preparar um casamento e preparar um apartamento não é fácil. A gente, de vez em quando, volta isso aqui, Fran, e diz, o casal que passa por esse processo juntos, a tendência é seguir para sempre, porque a gente sabe que não é fácil. São muitas decisões, muitas discussões, muitas opiniões contrárias. Então tem que ter muita calma, muita tranquilidade, muita serenidade, muito equilíbrio, muita cumplicidade, muito entendimento, muita compreensão. Então, muita calma nessa hora, resumindo aí, porque realmente não é fácil. Ficamos felizes que deu tudo certo. Nesses 20 anos de carreira, tu percebe que tem melhorado no sentido da relação com os clientes? Os clientes têm sido mais tranquilos ou mais complicados? Assim, nesse decorrer eu vou te falar que eu não sei, minha percepção no meu caso, né? Uma virada de chave com a pandemia, eu achei. O pessoal mais intolerante, assim. Entendi. Menos, né? Então menos uma paciente. percepção, uma percepção comum, assim. Uma né? percepção. Porque eu acho que o pessoal, ele ficou, acho que a sociedade no geral, acho que ficou um pouco mais ansiosa, um pouco mais agoniada, um pouco mais impaciente, mais né? impaciente, aí não tolera algumas coisas. E por outro lado, uma valorização maior do seu canto, não? Também por causa da questão da pandemia. Não, e mudou muito, inclusive né? o perfil de projeto. Porque agora a gente tem o home office. Claro. O Totalmente inserido de casa, né? É. Anteriormente, a pandemia, a gente dividia a nossa vida entre os momentos em casa e os momentos na rua, para trabalho, para lazer, para tudo. Sim. Pós-pandemia, a gente aprendeu a desfrutar do interior da casa da gente. Então, o lazer passou a ser dentro de casa Isso, também. ganhou mais atenção. Sim, né? sim. Muito mais. Não, e várias coisas, assim, na pandemia, por exemplo, todo mundo começou a botar os seus sapatos fora, né? Então, agora a gente tá tirando a sapateira dos quartos, tá colocando a sapateira na lavanderia, ou na frente da porta mesmo, né? Um lugar reservado, um armário já já tem um armário disfarçado. Sim. Que aí ali já é uma sapateira, ou é um lugar onde tu vai deixar o casaco. Porque o pessoal já não tá... hábitos foram mudando. Sim, novos hábitos. E eu acho que ainda vem mais mudanças, assim. Eu tenho vontade de algumas outras mudanças nesse... Tipo? Por exemplo, máquina de lavar na lavanderia. Eu acho que deveria estar mais perto da área íntima do que na lavanderia. Sim. Faz mais sentido. As casas americanas têm... Casas americanas tem, mas aí a gente entra numa outra coisa, porque os americanos, eles não estendem, né? Eles não botam varal. Eles têm a secadora. baia de Ela vai secar. secar e é tudo em máquina. E também, assim...
As Verdade. malhas são Verdade. melhores. Verdade. E tecnologia mais e rede social também não foi uma revolução do tipo, quero isso aqui, já vem com a receita meio pronta, assim, eu vi numa revista não, né, mas fica mais... Aí a gente tá entrando num nicho muito delicado, porque a gente tem agora uma disputa do IA, da inteligência artificial. Que não é nada real. Que vale para Que vários aí segmentos. eles vêm, às vezes, eles botam lá no aplicativo da inteligência artificial e já vem, eu já sei, o meu projeto, não precisa projetar. Tá aqui. Não precisa criar, eu já criei, tá aqui. Eu quero só o detalhamento. Mas não é por aí. Porque às vezes. Sim! Ele não tá pensando, às vezes, no conforto, na altura correta, exato. ergonomia. Não tá pensando na altura correta de uma TV. E tá na altura... tudo fora de proporção, Tá às tudo vezes. fora. E às vezes nem cabe aquilo ali dentro. Então, os arquitetos, imagino eu, estão passando por uma coisa que a gente também passa. A informação que o cliente vê pronta na internet, no Google, no santo Google, como eu digo, ou no IA, ou o que seja, e a realidade. Então, às vezes, eles vêm com um material pronto e dizem, eu quero isso, ou eu quero dessa forma. E a gente, como profissional, sabe que aquilo ali não vai funcionar, ou não encaixa, ou não cabe, ou não faz sentido. Então, hoje, há profissionais que atendem a pessoas com serviços, que é o nosso caso, de todos nós aqui, têm ainda que explicar o que é melhor para eles. Né? Então, o nosso trabalho, ele aumentou, porque a gente tem o trabalho, que já era o de sempre, que é inerente à nossa função, a função de cada um. Isso. E agora a gente tem o trabalho e a responsabilidade de convencer o cliente que aquilo que ele está querendo não vai funcionar. Ou não é possível. Ou não é possível, ou não é o que ele quer. Então, o nosso trabalho aumentou. Após esse acesso fácil a informações do santo Google e do IA agora, né? Fran, obrigado. Obrigado pela presença aqui com a gente. Se passou voando é porque o papo foi bom. Exatamente. Espero que todos tenham gostado também. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito A gente obrigada. se encontra, né, por aí, né? Almoço de família. Eu também, vai ser a mesma Os coisa. projetos da vida por aí. Eu vou me meter nessa intimidade familiar e vou dizer, Fran, a gente se encontra também. Para mim é sempre um prazer. A gente também, né, mãe? Com certeza. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Sucesso sempre, cada vez mais. Pra nós. Obrigada. E o agradecimento, claro, né, para técnica, iluminação e sonorização, que vem sempre nos dando apoio, né, que a gente sempre agradece aqui no início e no final dos episódios, e entregam sempre serviço de muita qualidade e excelência. Então, Grão Café aqui Grão participando Café também, de novo. qualidade e excelência. Lembra de mim. Exato, aqui ó, tá virado aqui. Helene Gaúcho, obrigado pelo apoio de sempre. Obrigada. É bom demais, né? Abraçando a Helena, o Gaúcho e todo mundo lá da técnica. A gente abraça você também que nos assiste, agradece demais a sua companhia. Não esqueça, né? Dá aquele ok, chancela aí, né? O nosso trabalho, dá aquele ok ali embaixo, joinha, curte, compartilha se for possível e siga nos acompanhando pelas nossas redes sociais que em breve estaremos divulgando os próximos episódios. É isso? É isso mesmo. Agradecendo o pessoal do Obrigada. passeio aqui também, dos estúdios. Vamos embora e logo tem mais. Logo É tem isso. mais. Valeu, gente. Até a Abraço. próxima.